Olá! Hoje eu vou responder aqui um comentário, né, que tem uma pergunta muito interessante sobre apometria e livre-arbítrio, tá? De uma seguidora. Ela diz assim: vou ler a pergunta para vocês poderem entender e eu quero explanar em cima disso. Muitos desses antepassados, porque aqui tem um vídeo antigo de apometria e ela colocou esse comentário lá. Muitos desses antepassados que tiveram alguma questão mal resolvida e que vem trazer transtorno ao encarnado, esse espírito é trazido, na grande maioria das vezes, na marra, por guardiões e de outras formas também. Não vem por livre e espontânea vontade. A prova disso é que deveria ser feito, no caso, né, um processo árduo de convencimento para ele não interferir mais na vida do consulente. Isso implica em dizer, então, que ele não tem o livre-arbítrio dele respeitado, e se ele tivesse pelo menos a escolha de não vir, não seria um direito dele? É uma questão profunda a ser refletida, ao meu ver, já que todos têm o direito ao livre-arbítrio, sem exceção, exatamente como funciona no mundo terreno. Obrigado por sua explicação. Então, respondendo essa questão aqui. Vou contar uma pequena passagem da minha história. Meu filho, com 4 anos, eu comecei a levar ele no kardecismo, porque ele tinha crises convulsivas. E até os 18 anos de idade dele, eu frequentei o kardecismo, levando ele toda segunda-feira para tratamento de desobsessão, onde os médiums, né, e os conversadores lá, os orientadores, ficavam tentando convencer esses espíritos a pararem de atacar o meu filho, dos 4 anos de idade até os 18 anos de idade. E isso simplesmente não acontecia. Aí eu lanço aquela pergunta: e o livre-arbítrio do meu filho? Porque ele não queria mais passar por isso. Onde ficava o direito dele de ficar bem? Então, assim, quando um obsessor ele começa a prejudicar uma pessoa, ele já invadiu o livre-arbítrio daquela pessoa. Ninguém chega para o obsessor e fala assim: olha, obsessor, eu deixo você me obsediar. Alguém quer ser obsediado na vida assim? Ninguém quer ser. Então, o obsessor, ele já age invadindo o livre-arbítrio daquela pessoa que nem sabe, ela não tem ideia de que está sendo obsediada. Ela só começa a sofrer o processo dessa obsessão, que pode ser ataques, mal-estar, um problema de doença que começa a se desenvolver, transtornos, fobia, enfim, pânicos. Então, várias podem ser as consequências de um processo obsessivo. E a pessoa nunca permite, ela nunca autorizou isso. Tem a sintonia? Tem. Mas ninguém quer ser obsediado. E todo mundo tem sim o seu direito, o seu livre-arbítrio. E usando desse livre-arbítrio é que a apometria atua. Porque quando a pessoa chega, por exemplo, para um tratamento de apometria, ou você que não está num tratamento, não vai num grupo, mas você aprendeu a apometria e percebeu alguma coisa com você e vai usar a apometria com você, então você está usando do seu livre-arbítrio para cortar aquela ligação, aquela energia. Ok? Você está usando o seu livre-arbítrio para falar para esse obsessor do tipo assim: ó, meu irmão, não tenho nada contra você, o que passou, passou, mas você está me incomodando e eu não quero mais passar por isso. Então, segue o teu caminho, vai se tratar
É livre-arbítrio, não é mesmo? No tratamento de apometria também é assim que acontece. O espírito é trazido, porque é lógico que ele não vai lá de boa vontade, porque ele sabe que ele vai ser convidado a se retirar do campo de energia da pessoa que ele está prejudicando por intenção, por vingança, por raiva, ou até mesmo mandado por outro alguém, e esses geralmente são mais fáceis de serem resgatados, porque eles não querem passar por aquilo, eles querem algo melhor. Então, o que a apometria vai fazer? Ela vai sim enquadrar esse espírito, ela vai conversar com esse espírito, mas até aí ela já cortou a ligação. Então, a energia dele já não influencia mais a vítima dele, né? O consulente, porque ele, por livre arbítrio dele, pediu para que isso fosse cessado. Por isso que é importante você saber que a apometria ela tem que ser realizada com a permissão da pessoa, né? Com autorização. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: eu queria fazer apometria para o meu marido, mas sem ele saber. Pode? Não. É o livre-arbítrio dele de querer ou não, não é mesmo? E se eu invadir o livre-arbítrio dele, eu vou estar sendo como um obsessor, que estou entrando sem pedir licença. Então, essa pergunta eu achei muito interessante, porque pode ser uma dúvida de muitas pessoas. O livre-arbítrio, se a apometria está interferindo, não. Ela está exatamente respeitando o direito do consulente de querer ficar bem. Está respeitando o direito, o livre-arbítrio daquela pessoa que não quer mais passar por aquele processo de transtorno, de depressão, de dor, de sofrimento que vinha acontecendo através desse processo obsessivo. E aí é a hora do obsessor falar: olha, você entendeu? Legal. Porque a apometria, ela funciona de uma forma muito rápida. Ela traz familiares daquele espírito para mexer com o emocional dele, né? Então abala, onde geralmente eles aceitam a ajuda. E tem aquele lado também daquele espírito mais endurecido, né? Que tem uma certa resistência. Mas aí a gente convida ele a visitar um lugar. E a apometria também tem como mostrar esse lugar diretamente na tela mental dele. E ele fica encantado. Muitas vezes ele olha para mim, no caso, e fala assim: mas eu não posso entrar lá. Olha como eu tô. E aí tem todo um processo de mudar aquela forma, a roupa, de limpar, de cuidar. Então ele é sempre muito cuidado, muito respeitado. Até peguei uma passagem da Bíblia, onde Jesus dizia em Mateus 10, versículo 8, Jesus disse assim, porque ele disse para os apóstolos, né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, né? Então, eu não vejo nenhum obsessor como demônio. Ele é só um irmão menos esclarecido, com mais dor. Mas Jesus dizia para expulsar, né? Então Jesus dizia para libertar as pessoas do sofrimento, da atuação daqueles espíritos mais densos. Então, pode fazer? Pode sim. Deve fazer? Deve sim, desde que a pessoa queira, a pessoa permita. E é um processo. A apometria, ela já é um trabalho de desobsessão profunda. No caso do meu filho, voltando ali, dos 4 anos até os 18 anos, isso não aconteceu. Não aconteceu, tá? Esses espíritos não foram convencidos. E eu já estava sofrendo como mãe de ver o sofrimento do meu filho. E quando ele foi tomando consciência, né, que ele foi ficando, né, 14, 12, 14, 15, ele falou: mãe, eu não quero mais passar por isso. O sonho dele era parar de tomar remédio. Então, poxa, era o direito dele. E foi nesse momento que uma bênção
né, aconteceu que eu conheci a apometria. E aí eu levei ele para o tratamento na apometria, tá? E em 1 ano de tratamento na apometria, cessou as crises dele, que em 14 anos não tinha acontecido. Então, o trabalho árduo, eu passei 14 anos da minha vida tentando. Por isso que eu falo que a apometria é uma ferramenta abençoada e que realmente veio, né, de um plano superior, porque ela consegue tratar e finalizar um processo. E a pessoa faz por onde? Porque tem o pós. Então, agradeço muito, muito, muito essa pergunta, esse levantar a lebre aqui, tá? Que é uma questão profunda, sim, que deve ser refletida. Apometria e livre-arbítrio não é uma invasão, é uma libertação. Então, ela liberta, devolvendo a você o direito que você tem e que exerce a partir do momento que você escolhe passar pela apometria, ou você escolheu fazer a apometria em si, aplicou em si, você está exercendo o seu direito de não passar por isso. E o outro que invadiu o seu direito, ele tem que ser brecado. Jesus falou: expulsa, para, não, eu não quero, então você não tem o direito. Deu para entender? É importante ter essa clareza, porque isso pode desmistificar muita coisa, né? Muitas casas ainda não aceitam, talvez, o trabalho de apometria, justamente por ter essa visão ou essa crença de que, olha, você tá tirando, mas tem que conversar. Ele não vai aceitar na conversa. Ele tá com raiva dentro dele. E é a espiritualidade que sabe como trabalhar essa raiva dele também. Eu vivi isso, eu frequentei o kardecismo para poder aprender todo esse passo a passo. Então eu vivi isso 14 anos, presenciando semanalmente as crises, tá? E não finalizava. Tô falando que o kardecismo é fraco? Não, ele é maravilhoso. Como base, como fundamento, ajuda em muitas questões. Mas nesse caso, em particular do meu filho, não foi uma ajuda. Pode ter ajudado a mim, porque eu aprendi muito dentro do kardecismo. E foi dentro do kardecismo que alguém me apresentou a apometria. E aí eu aprendi muito mais. Então, esses antepassados, né? Porque ela fala aqui que são pessoas de vidas passadas, que por algum motivo se tornam inimigos, né? Por alguma coisa que a gente também fez, então eles se acham no direito de vingança, mas a vingança nunca é boa para ninguém, nem para o encarnado e muito menos para o desencarnado, porque o encarnado está aqui vivendo uma nova vida, né? Ele tem esse esquecimento do passado e ele está aqui de novo no processo evolutivo dele, aprendendo, errando, acertando, enfim. E o espírito está parado naquele tempo, naquela memória, lembrando constantemente do ato ali que aconteceu, onde gerou essa raiva nele. Então, ele está perdendo muito, ele está perdendo um tempo precioso que ele poderia também estar reencarnado nesse processo evolutivo dele. Deu para entender como é libertador você tirar o obsessor dessa atuação? Para que ele possa ser levado para o hospital pelos médicos, enfermeiros, maqueiros, os seres de luz, e lá nas salas propícias, né, poder revisar o passado dele, ter esse despertar, né, e ver também outros familiares queridos, porque quando ele fica preso nessa memória, ele fica distante. Às vezes tem ali também antepassados dele, né, orando para que ele saia daquilo, para que ele perdoe, para que ele aceite o perdão. E ele nem percebe esse clamor, porque ele está preso na memória da raiva, da vingança, né? De uma injustiça que ele pode ter sofrido dentro do conceito dele. Então, quando ele é
resgatado, digamos assim, corta-se essa ligação e ele é encaminhado para o hospital, lá ele tem a oportunidade de ter clareza. Aí tem o livre-arbítrio do espírito? Tem. Ele pode não querer ficar no hospital? Pode. Ele tem o direito, ele tem a escolha dele de não querer. Apesar de que eu acho difícil alguém não querer ficar num lugar tão bonito quanto esse lugar que eles são levados. Mas ele pode querer sair de lá? Pode. Só que aí tem o pós-apometria. Então, quando a pessoa passa por um tratamento ou ela mesma aplica isso nela, ela tem aquela consciência de que em algum momento eu escorreguei, eu baixei a minha vibração, então eu preciso vigiar. Eu volto para o meu padrão mais elevado, revejo meus pensamentos, a minha postura, a forma que eu falo, a forma que eu me comporto, e aí eu melhoro isso. A pessoa, quando passa num tratamento, pelo menos com o meu grupo, também tem essa orientação pós-apometria. Olha, você precisa, a partir de agora, agir assim, 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 ou fazer isso, 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 para você manter o trabalho que foi feito. E aí, uma vez que a pessoa eleva a vibração dela, mesmo que aquele ser, aquele irmãozinho tenha saído do hospital, ele não consegue mais entrar em contato com a pessoa, porque não existe mais a sintonia. A pessoa elevou o padrão dela, fez a limpeza, fez aqueles cortes, e aí elevou o padrão e ele fica aqui. Ele tem o direito de voltar para aquele aprisionamento mental? Tem a escolha dele, né? Muitos aceitam e aí dão sequência à sua vida. Então, existe esse pós, tá? Por isso que a apometria traz esse equilíbrio. Uma pessoa, enquanto está sendo atormentada, ela não consegue se desvencilhar sem que ela aplique essa técnica. Ah, mas e se eu não for no grupo, eu consigo fazer isso sozinha? Consegue. Se você percebeu que, poxa, alguma coisa não tá legal, não, isso daqui não é normal, eu não tô me sentindo bem, peraí, então eu vou fazer uma limpeza, eu vou enquadrar todo mundo que tiver aqui, eu vou estar encaminhando, vou cortar essa ligação e vou elevar o meu padrão. Eu saio desse acesso, tá? Porque pro obsessor subir aqui para te perseguir, ele deixou de ser obsessor, deu para entender? Porque se você elevou a tua sintonia e ele for atrás de você, ele vai ter que elevar a dele também. E aí não existe mais processo obsessivo. Deu para entender? Então, eu achei muito interessante, eu quis trazer isso aqui para você também, para você entender como funciona, tá? Ter essa clareza de que não é uma invasão, e sim uma libertação. Tá? Eu espero que você tenha gostado e eu quero que você coloque aqui a sua dúvida também, porque eu posso trazer aqui uma aula para você esclarecendo qualquer dúvida que você tenha com relação à apometria. Até a próxima aula.